E chegou o grande dia, onde o professor fica só alegria, dia de avaliação. Pessoal, eu sei que vocês vão dar show nessa avaliação, mas de todo modo a gente vai fazer aquela revisão para pincelar os assuntos mais importantes e que provavelmente estejam lá na prova de vocês. Então vamos lá para a nossa aula de número 17, que é uma aula de revisão geral da unidade 1. Aqui a gente vai descrever o que será trabalhado dentro dessa aula, não dentro da avaliação, viu, gente? Aqui é só os conteúdos mais importantes, não quer dizer obrigatoriamente que são esses os conteúdos da prova, viu? Nós vamos falar sobre a introdução ao estudo da química orgânica, vamos falar sobre a classificação das cadeias carbônicas, as nomenclaturas das regras gerais, parte 1, vamos falar também da parte 2 das nomenclaturas e da parte 4. E para fechar, a gente vai falar sobre as funções oxigenadas, aldeídos e cetonas. Vamos lá! A aula que foi trabalhada, a introdução ao estudo da química, parte 2, é a aula 2 aí do nosso cronograma. Então, fica antenado no número da aula. Nós falamos sobre as cadeias carbônicas e a simplificação de fórmulas estruturais. Então, o que é a cadeia carbônica? É o conjunto de todos os átomos de carbono e de todos os heteroátomos que constituem a molécula de qualquer composto. Então, quando a gente tem aqui, ó, a sequência de carbonos e hidrogênios, carbonos e um heteroátomo, carbonos, ó, percebam que as cadeias carbônicas, elas não são lineares, tá? Elas têm diversas formas. E quando a gente fala de cadeia, eu tenho que relacionar todos os átomos que constituem aquela molécula. Então, aqui a gente tem esses exemplos. Olha que interessante, é muito importante a gente ter o entendimento do que é um heteroátomo. Por exemplo, aqui nós temos que o elemento oxigênio, ele participa da cadeia carbônica como um heteroátomo. Por quê? Porque ele está situado entre os átomos de carbono. Ó. Ele quebra a sequência, a gente tinha carbono, 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 aí, opa, oxigênio. Então, ele é um heteroátomo, se após ele também continuar a sequência de carbonos. Então, ele tem que estar entre átomos de carbono. Olha essa outra situação. Nós temos oxigênio, porém, ele não é um heteroátomo. Nesse exemplo, o elemento químico oxigênio não participa da cadeia carbônica como heteroátomo, pois não está situado entre átomos de carbono. Ele está para fora da sequência de átomos de carbono. Por isso, ele não é um heteroátomo nessa situação. Ah, professor, então ele não faz parte da minha estrutura, da minha cadeia? Faz parte, mas não é um heteroátomo. E aí a gente tem as formas de representação da molécula orgânica. Nós temos as fórmulas tridimensionais. Observe a representação do propano. Só de olhar a estrutura, você tem que se tocar, ó. Prop são 3 átomos de carbono. Onde é que eles vão estar? Estão sendo representados aqui, ó, nas bolinhas pretas. Os hidrogênios, por sua vez, estão representados nas bolinhas azuis. Ou azul. Branca, azul é a cor da canetinha. Esses são os hidrogênios. Essa é a fórmula tridimensional, que é uma estrutura que também é utilizada para representar os compostos. Aqui a gente já tem o propeno, que é um alceno, ou seja, ele tem ligação dupla. E olha só a representação da dupla ligação aqui. Também é um modo de representar. Tem aqui a mais usada aqui por vocês no início do nosso estudo, aonde a gente representa mostrando as ligações, porém ocultando os hidrogênios. Então, você supõe que aqui, ó, tem hidrogênio, aqui também, aqui também. Olha aqui, ó, esse é o nosso propano. Olha a representação dele com os hidrogênios. Então, nós temos um modo de representar ocultando e tem um modo de representar deixando os hidrogênios explícitos. Fórmula estrutural condensada. Nessa fórmula, pessoal,
A gente oculta as ligações, tá? A gente oculta as ligações e deixa tudo juntinho, mostrando somente, digamos assim, quem são os hidrogênios de cada carbono. Ó, por exemplo, CH3 significa que esse carbono tem 3 hidrogênios. CH2, esse carbono tem 2 hidrogênios. CH3, esse carbono tem 3 hidrogênios. E aqui nós temos a representação do propano. Aqui no propeno, lembrando que tem ligação dupla, a quantidade de hidrogênio já diminui, porque o meu carbono só faz 4 ligações. Fórmula bastão. Ó, você está observando que a gente está trabalhando só com o propano e o propeno, que fica mais fácil de vocês assimilar o tipo de representação que a gente está falando. Então, eu posso representar o propano assim e assim também. Lembrando, cada extremidade é um carbono e cada vértice, cada cotovelinho desse também é um carbono. Só que na fórmula bastão, eu não preciso representar nenhum átomo de carbono e nenhum átomo de hidrogênio. Porém, os heteroátomos, os oxigênios, iodos, cloros, todos os demais átomos que podem estar nessa cadeia, que não sejam carbono e hidrogênio, eles têm que ser representados, eles têm que ser visíveis, tá? Eu só oculto carbono e hidrogênio. E por último, e não menos importante, nós temos a fórmula molecular. Propano, propeno. Onde na fórmula molecular nós vamos mostrar a quantidade, o tipo de elemento e a quantidade de cada um. Então, carbono, tenho quantos? 3. Hidrogênio, tenho quantos? 8. Isso no propano. No propeno, como ele tem a ligação dupla, eu vou ter menos hidrogênios. Então, carbono, tenho quantos? 3. Hidrogênio, tenho quantos? 6. Tranquilo? Próxima aula, respirem, preparem a mente, assimilem, aproveitem esse momento ao máximo. Próxima aula que a gente trabalhou e que vai ser revisada é a aula 3, onde nós falamos sobre a classificação das cadeias carbônicas. Dentro dessa classificação, a gente também viu a classificação dos carbonos. E aí, como é que foi feita a classificação dos carbonos? Vocês lembram como é que é? Qual o critério? Lembra lá. Quando um carbono é primário, eu posso colocar na prova. Diga a situação na qual posso classificar o carbono como primário. E aí, pedir para você colocar essa resposta na prova. E aí, você vai ter que lembrar que para ser primário, ou ele vai estar sozinho, como o metano, carbono do metano, ou ele vai estar ligado a só um outro átomo de carbono. Pode ter hidrogênio à vontade lá, os 3 outros hidrogênios, mas somente um átomo de carbono se liga a ele. Então, nessa estrutura aqui nós vamos ter esse carbono ali do centro, da qual a setinha saiu, ele vai ser um carbono quaternário. Por que que ele é quaternário? Porque a ele estão ligados 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, ele é quaternário. Olha esse outro aqui, de onde a seta saiu. Esse carbono aqui, ele é terciário. Por quê? Ele está ligado a 1, 2 e a esse daqui, ó, 3 átomos de carbonos. Já o carbono da ponta, que é o CH3 ali, ele vai ser um carbono primário, porque ele só faz ligação com um outro carbono que é o de trás. E esse daqui, da ramificação, também vai ser um carbono primário, porque ele só faz ligação com o carbono de cima, ó. O que mais que nós temos? Esse carbono aqui, professora, no meio da cadeia, ele é o quê? Se a gente for olhar com calma, esse carboninho aqui, ele é secundário, ó. Ele tem 1, 2 outros carbonos ligados a ele. E os demais da nossa cadeia vão ser todos primários.
porque só fazem ligação com outro átomo de carbono, ó. Primário, primário também. Então, para classificar o carbono como primário, secundário, terciário, quaternário, eu tenho que ver a quantidade de carbonos que está ligado a ele, né? Um por vez. E assim fica fácil para a gente classificar. E a classificação das cadeias? Bom, vamos lá. A gente tem a cadeia normal e ela é dita como normal quando ela só tem carbono primário e secundário, tá? Aí ela é normal. E nós temos a cadeia ramificada, que é quando nela aparece o carbono terciário e quaternário. Olha só, aqui nós temos um carbono quaternário que está ligado a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono diferentes. Esse daqui, ó, terciário, esse daqui terciário. Então, quando nós temos essa situação, nós chamamos a cadeia de ramificada. Aí nós temos a cadeia homogênea, quando entre os átomos de carbono não tem nenhum heteroátomo, não tem oxigênio, não tem enxofre, não tem cloro, só tem carbono na sequência da cadeia principal, como esse exemplo aqui, ó. Já a cadeia heterogênea, como é esse exemplo aqui, é quando nós temos a presença do heteroátomo, ó. Que nesse caso, deixa eu até apagar aqui para não confundir vocês. Nesse caso, é só esse átomo de oxigênio aqui, ó, que está entre átomos de carbono. Esse oxigênio aqui da ponta, você pode pensar, professor, é um heteroátomo esse daqui. Não é, porque aqui, ó, é um hidrogênio. Então, ele não é um heteroátomo, somente esse que está entre os átomos de carbono. E aí, a minha cadeia é chamada de heterogênea. E aí, a gente tem a cadeia saturada, quando só tem ligação simples. A insaturada é quando surgir ligação dupla ou tripla, ou as duas juntas, é insaturada. E aí, nós vamos ter a cadeia aberta, quando o meu carbono 1 não se liga ao meu último carbono, ou seja, eu tenho duas extremidades ou mais livres, mas eu não tenho a formação de elo de ciclo. Já a nossa cadeia fechada nós temos, ó só, a gente não tem como dizer aonde é o 1 ou 2 aqui, necessariamente quem começou, aonde é que termina a cadeia, porque ela é uma cadeia fechada, também chamada de cadeia cíclica. E só para a gente fechar aqui o mapa mental, na classificação das cadeias, nós vamos ter, nas cadeias fechadas, no fechamento da cadeia, nós podemos ter cadeia aberta, fechada e a mista, quando a gente tem a cadeia fechada que tem ramificações. Das cadeias fechadas, tem as que são aromáticas e as não aromáticas, que aqui entram os ciclos. Pela posição dos átomos, né, pela disposição deles, nós vamos ter a cadeia normal, somente átomo de carbono secundário e primário. E nós temos a ramificada, quando tem átomo de carbono terciário e quaternário. Tipos de ligação, vamos ter cadeia saturada, só ligação simples. E a cadeia insaturada, quando tiver ligação dupla, tripla ou as duas coexistindo. Pela natureza dos átomos, ela vai ser homogênea, só sequência de átomos de carbono, heterogênea quando tiver heteroátomo. E vamos à aula de número 5, as regras de nomenclatura. Na nossa aula número 5, nós falamos das nomenclaturas dos alcanos, de cadeia não ramificada. E aí a gente viu que foi elaborado um método lógico para dar nome aos compostos orgânicos, pois é impossível decorar tantos nomes diferentes, lembrando que são muitos compostos orgânicos. E a regrinha diz que a gente conta quantos carbonos tem, que é o nosso prefixo, mais o tipo de ligação, que aí tem o an, en, in, e coloca o sufixo, que é a identificação do grupo funcional. Olha a tabelinha aí que é a namorada de vocês nesse ano letivo. Quantidade de carbono e seus prefixos, ó, met, et, prop e
todos de acordo com a quantidade de átomos de carbono que nós temos na cadeia. Pelo tipo de ligação, quando é ligação simples, o infixo é an. Quando eu tenho só uma ligação dupla, é em. Duas duplas, di-en. Três duplas, tri-en. E aí, quando a gente tiver uma tripla, a gente usa o in. E quando tiver duas triplas, o di-in. E aqui, para algumas funções, que não deu para colocar todas como exemplo, nós temos a terminação do sufixo "o", quando for hidrocarboneto, "ol", quando for um álcool, "al", quando for aldeído, lembrando que é tirado do próprio nome da função, "ona", quando for cetona, e "oico", quando for ácido carboxílico. Qual a próxima aula? Aula de número 6, a nomenclatura parte 2. Aqui a gente viu alcenos e alcinos. Aqui é ligação dupla, né, pessoal? E os alcinos são quando tem ligação tripla. Ok? Égua. Vamos lá. Os alcenos, eles têm fórmula geral CnH2n, ou seja, a quantidade de carbonos, quando a gente quiser achar a fórmula molecular, basta multiplicar por 2 para encontrar a quantidade de hidrogênios. E aqui a gente tem algumas fórmulas estruturais do eteno, propeno, do buteno e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar but2eno e suas fórmulas moleculares. Já os alcinos, como ele tem a ligação tripla, ele vai ter menos ainda hidrogênios. Então, a fórmula geral vai ser CnH2n menos 2, tá? Então, se você tem lá 2 carbonos, para saber quantos hidrogênios vai ter, vai ficar 2 vezes 2 menos 2, tá, pessoal? E aqui a gente tem algumas fórmulas estruturais e as moleculares. Lembrando, ligação tripla, característica dos alcinos. E a regra de nomenclatura, professora, é igual dos alcenos. A diferença é que aqui, nos alcenos, o infixo é o em, e aqui nos alcinos é o in, que é próprio da ligação tripla. E para fechar aqui, nós temos as nomenclaturas quando há ramificação, que é chamado de grupos substituintes. Nós temos os principais grupos substituintes, que é o metil, etil, propil, todos com a terminação il. Você conta quantos carbonos tem, usa a regrinha lá da tabela do prefixo de quantidade de carbonos e adiciona a terminação il. E olha só a nomenclatura dos alcanos ramificados. Quando a gente tem ramificação no alcano, a gente vai numerar, determinar a cadeia principal e aí vai identificar onde estão as ramificações. Qual é o tipo de ramificação, que nesse caso é metil, e aí vai dar um nome, identificando os números. No carbono 2, eu tenho metil em cima aqui, e outro metil aqui embaixo, então fica 2,2. Tem outro metil? Tem no carbono 3. Aí eu coloco aqui, 0,3, e aí vem trimetil e o nome da cadeia principal, pentano. Olha aqui um exemplo. Quando a gente estiver nos dienos, tem ligação dupla, a gente numera pela extremidade mais próxima da ligação dupla e da ramificação, e aí dá o nome da cadeia, identificando aonde está a ramificação, primeiro, carbono 4, o nome da ramificação, aí vem prefixo da quantidade de carbono. Quando tem duas ligações duplas, sempre coloca o A no final, octa, e aí os números da ligação aonde elas estão, 2,5 dieno. Olha outro exemplo aqui. A maior sequência de carbono seria para cá, aqui para baixo. Porém, como a gente está com ligações duplas, né, um dieno, nós colocamos como a cadeia principal aonde estão as ligações.
Por isso que é essa cadeia principal azulzinha. Identifico as ramificações, né, no caso propil e metil, e dou um nome em ordem alfabética. 4-metil, 3-propil, hexa, 1,3 de eno. E para fechar, os aldeídos e cetonas, né, aldeídos. Nós temos o grupo funcional carbonila com a ligação com o hidrogênio, ó. Então esse é o grupo funcional que é aldoxila. E as nomenclaturas, a gente faz a mesma coisa e coloca a terminação al. Então fica metanal, etanal e assim por diante. Quando tiver dois grupos funcionais, aí eu coloco di-al no final. E as cetonas, a gente tem a carbonila entre átomos de carbono. E a nomenclatura fica com a terminação ona. Lembrando que quando eu tiver cetonas acima de 4 carbonos, eu tenho que numerar e no nome, dentro do nome, colocar o número do carbono, aonde está a minha cetona, e só depois colocar a terminação ona. E aí, pessoal, vá lá, tenha sucesso na sua avaliação e a gente se vê nas próximas aulas, viu?